Fala Brasil! Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula aqui comigo, eu sou o professor Franco, estamos aqui na Nova Concursos. Vamos falar de direito administrativo, vamos falar de edital do INSS, a prova tá aí, já tá marcada, já tem domingo de prova e o domingo de prova sempre chega, rapaz. Então, se você está estudando, se você quer de fato chegar e concorrer vaga lá no domingão na prova, fica aqui comigo. Nós vamos resolver questões Banca CESP, Sebrasp de LPA, de Lei de Processo Administrativo. É uma das leis administrativas que estão no seu edital. Se você está acompanhando aqui nossas aulas, tu vai lembrar que nós já trabalhamos a parte teórica terça-feira passada desta semana. É só você buscar aqui, ó, busca aqui no nossos na playlist, busca aqui nos vídeos, você vai assistir a aula teórica da lei de processo, tá? Agora não tem mais teoria, agora eu vou resolver com você em torno de 10, 15 questões e aqueles que ainda não leram a lei, aqueles que ainda não assistiram a nossa aula, vão sofrer um pouquinho, mas vai junto, nós vamos lá, vamos resgatar você, né? Vamos trazer você aí para o nosso nível, vamos trazer você que não leu a lei, vamos buscar você que não assistiu a aula ainda, teórica, né? Para deixar você também antenado aí do que nós estamos falando, ok? Agora, o ideal é você já ter lido a lei e você já ter pelo menos assistido uma aula ou duas teórica. E aí agora sim você terá condições de resolver as questões, beleza? Fica aqui comigo e nós vamos resolver em torno de 10, 15 questões para mostrar para você como que a Banca CESP cobra esta lei e ela irá cobrar essa lei lá de você no domingo da prova do INSS. Uma boa tarde para você que está aqui comigo ao vivo, é muito bom estar aqui mais uma vez aqui na Nova, né? E eu espero ajudar você, como venho tentando, né, desde há muito, ajudar aí a conquistar uma vaguinha, a conquistar um banco lá no nosso INSS. Boa tarde para você que está ao vivo, deixa eu ver aqui, ó. A primeira que entrou, rapaz, deixa eu ver aqui, quem sabe? Michael, você foi o primeiro, parabéns aí, ó, parabéns para você que está ao vivo, parabéns aí para você que está assistindo essa aula, parabéns para você que está no serviço com fonezinho de ouvido, ou está no transporte público, ou sei lá, está em casa lavando louça, sei lá o que tu está fazendo, o importante é que você está assistindo essa aula ao vivo, está usando o YouTube, usando a tecnologia para o seu bem, isso é maravilhoso. Né? Hoje o celular tem lá os seus efeitos, né? Tira a atenção, diminui a capacidade de leitura, a concentração, mas se você souber usar a ferramenta, souber usar o telefone, né? A plataforma, é 1000%, pessoal. Tem muito conhecimento aqui na plataforma e se você ainda não conseguiu se inscrever no nosso curso, né, pago, então fica aqui conosco, deixa o teu joinha. Olha aqui, ó, nós não vamos pedir Pix para você. Não agora, tá? Não mande Pix, manda teu joinha, deixa aí teu joinha, por favor. 3 segundos, ó. 1, 2, 3, deixa o joinha. Se você está assistindo pelo celular, minimiza a tela aí, tira o chat um pouquinho, e aí tu só clica no joinha ali, vai me ajudar muito, vai ajudar a Nova. Nós já somos mais de 500 mil amigos, 500k aqui no canal, só entregando conteúdo de graça para você. Então, ó, manda nosso pagamento é o joinha, tá? Beleza? Se você quer se inscrever no nosso canal também, eu converso com vocês lá pelo Prof. L. Franco. Bom, moçada, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Se você já é antigão aqui, né, muito bom revê-lo. E vamos então para cima das questões de 9784, a nossa LPA. Vamos lá? Vamos com tudo então, ó. Treinamento reta final INSS 2022, para você que ainda não é nosso aluno, ó, adquire esse curso aqui, cara, isso aqui é muito bom, tá? Tem um presentão aí no final da nossa aula, então fica até o final. Você que ainda não é nosso aluno, lá no finalzinho eu vou mostrar lá os descontos e tudo mais, tá? Para você que quer, de fato, conquistar essa vaga, beleza? Vamos lá então, ó. E não é brincadeira, hein? Esse curso aqui vai ajudar muito você, porque é só nata, só pegamos aquilo que mais, o que mais cai em prova, sabe? Aquele reta final, aquilo que você obrigatoriamente tem que assistir. Então tá ali, tá aqui no curso de reta final, beleza? Vamos lá, moçada, eu repito, vocês já tiveram essa aula teórica da 974, é a nossa Lei de Processo Administrativo, ok? Então, se você não assistiu ainda, vai aqui na playlist do canal e você terá acesso a esta aula gratuita que eu já gravei essa semana, está totalmente atual, tá?
Primeira questão da tarde, eu quero ver esse chat pulsando, eu quero ver esse chat corajoso, eu quero ver o chat respondendo as perguntas. Então, participe. Eu quero participação, quero resposta a partir de agora, hein? Valendo? Vamos lá, concentração, pessoal, concentração. O processo administrativo somente será iniciado mediante pedido do interessado, sendo vedado a administração iniciá-lo de ofício em respeito ao princípio da impessoalidade. Vou ler de novo. Processo administrativo somente será iniciado mediante pedido de interessado. Então quer dizer que o processo administrativo, ele só pode ser iniciado a pedido, ele não pode ser iniciado de ofício. É isso mesmo, Arnaldo? Sim ou não? Sim ou não? Muito bem, essa questão está errada. Por quê? Porque nós podemos sim ter um início de processo a pedido, a requerimento da parte, e eu também aplico o princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade ou princípio do impulso oficial. Olha que delícia, né? Impulso oficial. Eu aplico aqui no processo administrativo o princípio do impulso oficial. A própria Receita pode abrir um processo para ela mesma julgar. O próprio INCRA, o próprio IBAMA pode abrir um processo para que eles mesmos possam julgar. Então, sim, eu posso abrir de ofício. Logo, se está dizendo que não pode, a questão está errada. Questão está errada, já matamos a primeira questão e vai ser desse jeito, hein? Eu quero ver você participando, ó. Muito bem, está errada. Pessoal, entenda uma coisa, não tem problema se você jogar o gabarito ali no chat e não for o correto. O importante é que você teve coragem de resolver a questão. Eu quero desenvolver em você essa coragem. Você precisa ter coragem de escolher um lado, escolher o certo e errado, analisar a questão. Porque lá no dia da prova você terá que resolver pelo menos umas 100 ou 105 questões das 120. Então tu tem que ter coragem de responder. E concurseiro tem que ter coragem, tá? Então vamos lá. Parabéns aí para aqueles que responderam e duplo parabéns para aqueles que acertaram. Vamos ver. Próxima questão. A interpretação da norma administrativa deve observar o fim público a que tal norma se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Valendo! Lido. A interpretação da norma administrativa deve observar o fim público a que tal norma se dirige. Vedada a aplicação retroativa de norma de nova interpretação. Certo ou errado? Certo ou errado? 3, 2, 1, certo e errado, tá todo mundo aí marcando certo e errado, certo e errado, certo e errado. Eu vou te dizer agora, hein? Não te apavore com essa palavrinha aqui, ó. Eu, por motivo de técnica pedagógica, coloquei duas questões com a palavrinha vedado. Tá vendo, ó? Na primeira questão, vocês enfrentaram uma questão com o vedado. Na segunda questão, também vedado. E aí, moçada, na primeira questão, nós marcamos errado porque, de fato, é errado afirmar que nós não podemos entrar com o processo ou o processo não pode ser iniciado de ofício. Então, no caso da questão 1, esse vedado está errado. Por isso que a questão está errada, ok? Mas olha só na questão 2, hein? Na questão 2, está dizendo assim para você, ó, no primeiro momento, ó. A interpretação da norma administrativa deve observar o fim público a qual se dirige. Beleza. Até aqui, ó, até aqui, 1000%. 1000% a primeira premissa. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Essa parte também está correta, porque nós não podemos, em regra, dar uma nova interpretação ou mudar a interpretação. Isso se chama princípio da segurança jurídica. Olha aqui, ó, anota, princípio da segurança jurídica. Princípio esse expresso na lei de processo administrativo. Princípio da segurança jurídica, ok? Então, veja que interessante, ó. Num primeiro momento, você marcou errado aqui, e de fato está. Num segundo momento, você marcou correto, porque esse vedado, pessoal, está correto. Então, para você que tem o costume, o mau costume, de ficar decorando palavras, decorando frases, né? Achando que uma palavra, quando ela aparece na questão, vai torná-la errada ou correta, essa técnica é furada. Isso aqui é conteúdo, não é a palavra que vai tornar ela certa ou errada.
Não, vou marcar toda vez que aparecer sempre, tudo, né? Nada, ou seja, palavras negativas, é vedado. Veja, isso é muito relativo, não vai nessa técnica, isso é furada, tá? Ok? Então, cuidado. Eu recebi muito professor, faz um vídeo aí de técnica de chute do CESP. Meu amigo, eu não posso fazer porque nem eu acredito em técnica de chute do CESP. E uma das primeiras técnicas de chute do CESP, quando aparecer a palavra vedada, pode marcar errado. Aham. E aí, o que tu faz com essa questão? Essa questão, apareceu a palavra vedada e ela está correta. E aí, faz o que da vida? Né? Perdeu o ponto. Aliás, perdeu 2. Perdeu o ponto da questão e mais um bom. Né? Porque cada erro anula uma correta. Entendeu? Então, cuidado, pelo amor de Deus, com essas técnicas que vocês ficam assistindo no YouTube. Tá? Tem pessoal que acredita, mas o que eu posso fazer? Eu vou naquilo que adiantou para mim, que fez que eu consegui passar na prova, que deu certo para mim. E para mim, cara, nunca deu certo técnica de chute, nunca. Nunca. Esse negócio de decorar a palavra já era. Agora, se você acredita, então treine mais e tente aplicar isso na hora da prova. Eu não recomendo. Então, eu já mostrei para você aqui, ó, que a presença de uma palavra na questão nem sempre vai torná-la errada. Na primeira pergunta, ok. Mas e na segunda pergunta, não deu certo. Ela, mesmo tendo a palavra vedada, ela continua certa. Entendeu? Fechou? Então, recado dado. Vamos para cima. Continua respondendo aqui comigo. Responda em 3 segundos agora, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Chutar só pro gol. Isso aí mesmo. Bom, moçada, vou fazer a questão aqui, ó. É permitido que titular de órgão administrativo é permitido. Então destaca o mais importante, ó. É permitido que titular de órgão administrativo delegue parte de sua competência para titular de outro órgão administrativo, ainda que que esse não seja hierarquicamente subordinado, ainda que não haja hierarquia. E aí eu quero que você lembre na hora da nossa aula teórica que a grande diferença de delegação para avocação é exatamente a delegação autorizando a transferência para o lado. Então eu tenho delegação vertical, mas eu também tenho a delegação horizontal. Ao passo que na avocação eu só tenho a avocação vertical. Entendeu? Quando eu falo para você, fulano, eu posso ter uma avocação horizontal, quer dizer que aqui então eu tenho uma situação que prescinde de hierarquia. Perfeito? Então aqui prescinde de hierarquia. Isso em outros idiomas, né? Quer dizer que não precisa. Não precisa, ok? Agora, do outro lado, aqui é imprescindível. Imprescindível a hierarquia. Então aqui eu só vou conseguir fazer a avocação se de fato eu tiver uma relação hierárquica. Hierarquia. Perfeito? Então aqui, ó, precisa de hierarquia. Olha que diferença. E muitas vezes a banca ela vai utilizar exatamente essa palavrinha aqui, ó, prescinde. E prescinde, pessoal, quer dizer que não precisa de hierarquia. Então, olha que interessante. É permitido, sim, alguém delegar parte da sua competência para outro órgão, mesmo que este não seja hierarquicamente subordinado. Isso, então, representa o que nós chamamos de delegação horizontal. Olha que maravilha, questão correta, questão certíssima.
né? Então, parabéns aí para quem acertou, parabéns para quem errou. O fato é que vocês participaram. Para mim é o que vale, tá? Para mim tá 100%. Não te esqueça, a delegação, você pega uma parte da sua competência e delega a outrem. Eu posso delegar para o lado, delegação horizontal, ou eu posso delegar para baixo, delegação vertical. Não precisa necessariamente ter hierarquia na delegação. Quando você vai lá embaixo e pega uma atribuição do seu subordinado, então aqui há uma necessária hierarquia. Na avocação você precisa ter hierarquia. E eles ficam explorando exatamente esses detalhes, tá? Fechou? Então, corretíssima a questão. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Próxima já está na tela. Aplica a técnica que eu já te ensinei, né? Não precisa ficar lendo o cabeçalho. Só se você não conseguir resolver a questão, então vai direto e reto na assertiva, tá? É assim que você resolve questões do CESP de forma rápida e rasteira. Você vai direto na assertiva. Se não conseguir resolver da assertiva, aí você lê o cabeçalho, ok? Então vamos lá. O servidor que tiver interesse, ainda que indireto, na matéria de processo administrativo, fica impedido de atuar no processo. Essa palavra é fundamental para a sua resposta. Eu te pergunto, essa questão está certa ou errada? Vamos lá, gente, tem muita questão e pouco tempo. Responde rapidinho. Errado, certo, errado, certo. O servidor que tiver interesse, ainda que indireto na matéria, tá vendo, ó? O interesse dele é indireto, mas tem interesse. Será que esse servidor, ele pode, nesse caso, atuar no processo? Não estaria ele impedido? E aí você precisa saber a diferença entre impedimento, não é impedimento de futebol, tá? Então, impedimento e suspeição. Suspeição. Desculpa a letra que eu estou acelerando aqui, tá? Qual que é a diferença, Franco? Aqui, pessoal, eu tenho uma proibição direta. Proibição direta, ok? Aqui há uma proibição indireta. Proibição indireta. Quando eu tenho interesse na causa, quando eu já participei do processo, né? Vou colocar aqui, ó, interesse na causa, tá? Participação anterior. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu devo me afastar. Deve se afastar, tá? Eu devo me afastar. Agora, de outro lado, quando há uma suspeição, aqui há uma amizade ou uma inimizade, ok? Uma amizade muito íntima e uma inimizade notória. Nesse caso, não preciso necessariamente me afastar, tá? Então, não precisa se afastar em regra, ok? Tem que provar, não é bem assim. Então, olha que interessante, ó. Será que esse interesse indireto tem o condão de afastar essa autoridade? Eu digo que sim. Então, sim, nesse caso, é um impedimento. Ele não pode atuar no processo porque ele tem interesse na causa. Essa resposta é correta. Deixa eu marcar aqui, ó. Não precisa. Tá? Ok? Muito bem. Deixa eu te responder um negocinho aqui. Vamos lá. Causas que geram impedimento e suspeição. Veja, o juiz, né, o julgador, a autoridade julgadora do processo administrativo precisa estar de forma imparcial. Imparcialidade de juízo. Ele tem que estar equidistante das partes. Se tem algo que vincule ele a alguma parte ou outra, ele deve se afastar do processo. Ora, se ele já atuou no processo como advogado, testemunha, parte, enfim, ele não pode julgar o processo, ele é impedido. Se ele tem interesse na causa, ele não pode julgar o processo, ele é impedido. Agora, se ele tem uma amizade íntima com a parte ou uma inimizade notória, ele é suspeito. É uma suspeição, não é impedimento. Moçada, se a prova alegar
amizade ou inimizade, você vai responder suspeição, tá? Se não for amizade ou inimizade, é impedimento. Grava desta forma. Amizade e inimizade é suspeição. Tudo que for, tudo que não seja isso, questão de participação, parentesco, interesse, tudo isso é causa de impedimento, tá? Tu só vai marcar a suspeição se for amizade ou inimizade íntima, beleza? Próxima questão, já está aí na tela, respondendo em 3, 2, 1, deixa o teu like aí, não vai embora. Vamos lá. A fim de evitar a anulação do processo, ok? Em regra, deverá ser exigido que os documentos juntados aos autos tenham firma reconhecida. Moçada, vocês já viram a resposta, está errado, e eu vou te mostrar o porquê, tá? O famoso reconhecimento de firma, é facultativo e é exceção. Tá vendo, ó? Exceção. Então, tu só vai exigir reconhecimento de firma nos laudos do processo em raríssimas vezes. Até porque o próprio agente público pode fazer o reconhecimento de firma, a autenticação de laudas, ok? Então, quando cair para você que esse tal reconhecimento de firma é obrigatório, tu vai lembrar disso aqui, ó. Não, ele é facultativo e ele também é tratado na via de exceção. Reconhecimento de firma é quando você vai lá no cartório e reconhece a firma, reconhece a tua assinatura. No processo administrativo não tem essa obrigatoriedade. Só em raríssimos casos é que se exige o reconhecimento de firma, tá? Então, cuidado, porque você é levado a marcar essa questão como correta e, de fato, ela está errada. Não se obriga o administrado a levar tudo autenticado, né? Fechou? Então, questãozinha boa, tá errado. Não precisa de reconhecimento de firma, vírgula, em regra. Não precisa de reconhecimento de firma, vírgula, em regra. Tá? Anota isso. Vamos lá para a próxima. A próxima já está aí, vamos embora. Vamos participar. Eu quero o chat pulsando. Vamos ver. Próxima questão. A ausência de assistência técnica de advogado durante processo administrativo disciplinar torna o processo nulo. E aí, moçada? Quero só ver, hein? A ausência de assistência técnica de advogado torna o processo nulo. Aqui não basta afirmar se está certo ou errado. Aqui eu quero inclusive o número da súmula vinculante para fundamentar a sua resposta. Quero ver se tu é bom mesmo. Quero ver. Não adianta colocar para mim aqui, ó, tá certo, errado, tá certo, errado. Eu quero saber a resposta e eu quero saber o número da súmula para fundamentar a sua resposta. Vamos embora. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo torna o processo nulo. Se não tem advogado no processo, o processo é nulo. Ninguém? Eu não acredito. Muito bem. Bom, que tá errado, tá, né? Tá todo mundo falando que tá errado? Então, beleza, tá errado. Moçada, súmula vinculante de número 5. Súmula vinculante número 5, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, né? Oi. O pessoal colocando o número de... colocando o número de súmula como se fosse jogar... como se fosse o jogo do bicho. Não. Coloca aqui, pessoal. Súmula vinculante número 5 do Supremo. Ela determina exatamente que a falta de defesa técnica, olha aqui, ó, a súmula vinculante do Supremo de número 5 diz que a falta de defesa técnica não nulifica o PAD. Isso mesmo.
Moçada, presta atenção na pegadinha agora. Olha aqui, ó. Se a banca colocar assim, a falta de defesa no processo administrativo disciplinar não nulifica o PAD. Olha só o que eu fiz com você. A falta de assistência técnica de advogado. A banca vai dizer assim para você, ó. A ausência de defesa técnica, tá? Ela vai colocar assim, ó, bem assim, ó. A ausência de defesa técnica durante o processo administrativo torna o processo nulo. A resposta é errado. Quem faz defesa técnica, Franco? A defesa técnica é feita por advogado e a falta de defesa por advogado não nulifica o PAD. Agora, presta atenção aqui, ó. Se na tua prova eles colocaram assim, ó, a ausência de defesa. A ausência de defesa, gente, a ausência de defesa durante o processo torna o processo nulo? Opa! Agora sim. A ausência de defesa durante o processo torna o processo nulo. Aí a questão estaria correta. Porque eu não posso admitir que no processo disciplinar não tenha defesa. O que nós aceitamos é a falta de defesa técnica. A defesa feita por advogado. Não precisa ter uma defesa técnica, mas tem que ter defesa. Entendeu? Então, cuidado, ó. A falta de defesa, sim, torna nulo o processo. Agora, a falta de defesa técnica permanece o processo perfeito. Por quê? Porque tem a súmula vinculante número 5 do Supremo. Então, nesse caso, a questão está errada. Perfeito? Muito bem. Ó, cuidado com as palavras. Você que nunca fez prova do CESP, o CESP, Sebrasp, ele te derruba em uma vírgula, em uma palavra. Tá? Então, cuidado. Leia de forma pausada, com técnica, indo premissa a premissa. Primeira premissa verdadeira, segunda premissa verdadeira. Opa, então a assertiva está verdadeira. Entendeu? Senão tu vai se atropelar e já era. Próxima questão, vamos embora, próxima questãozinha. Para que seja eficaz, o processo administrativo deve ser assumido por cada gestor da instituição, de forma isolada. E aí? Para que seja eficaz, o processo administrativo deve ser assumido por cada gestor de forma isolada, principalmente, pessoal, hoje que nós temos a famosa decisão coordenada, decisão conjunta. E veja que é um concurso atual do IBAMA 2022, né? Ok? Então essa questão, obviamente, está errada. Esse processo não pode ter várias decisões de forma isoladas, né? A questãozinha está errada. Muito bem. Atenção aí para a questão da decisão coordenada, decisão conjunta, tá? Vamos lá. Não é permitida a aplicação de decisão, não é permitida, olha aqui, ó, não é permitida a aplicação da decisão coordenada, como eu já falei para vocês, cuidado com essa pergunta que está caindo bastante no CESP, no âmbito do processo administrativo, quando se tratar de licitações e quando estiverem envolvidas autoridades de poderes distintos. E aí? Certo ou errado? Conta para mim. Aí vem aquela pergunta, né? O que é decisão coordenada? Ó, 3 segundos aí para resolver a questão. Valendo, 3 segundos. Muito bem. Vamos lá. Moçada, essa decisão coordenada, ela é possível, por exemplo, ó, possível quando eu tenho uma causa de extremo interesse, né, entre os órgãos, e tenha lá três ou mais órgãos, né, interessados. Aí é possível, ok? Agora, presta atenção. Não é possível.
não é possível uma decisão coordenada em 3 situações. Quando eu tenho a aplicação do direito administrativo sancionador, e o direito administrativo sancionador se materializa ali no PAD, na sindicância. Então, num PAD ou sindicância não se tem decisão coordenada, por motivos óbvios. Outra situação que não se aplica é no processo administrativo de licitação, ok? E uma outra situação é quando eu tenho órgãos de poderes distintos, de poderes diferentes. Ora, se eu tenho órgãos de poderes diferentes, então eu não posso, né, aplicar a nossa decisão coordenada. Então veja que interessante, ó. Aqui você pode, né, situação de urgência, situação de extremo interesse dos órgãos. Quando eu tenho o interesse na causa de 3 ou mais órgãos, então eu vou procurar fazer o que eu chamo de decisão coordenada, ok? E só que nem sempre eu vou poder fazer a decisão coordenada. Eu não posso fazer no PAD, no processo de licitação e quando eu tenho órgãos de poderes diferentes, ok? E é exatamente isso que veio, ó. Não é permitida a decisão coordenada no âmbito do processo administrativo quando se tratar de licitações, certo? E quando estiverem envolvidos autoridades de poderes diferentes. Fechou. Fechou. Pode marcar correto aqui, que de fato está correto, tá? Eu, se fosse você, ó, provinha atual, se eu fosse você, dava uma olhadinha com calma lá na decisão coordenada que foi incluída em 2021 e 2022 já começou a cair em prova, tá? Então, por favor, dá uma olhadinha lá. Matamos? Vamos lá para mais uma questão. Falta pouco, hein, gente? Falta pouco. Vamos embora. Chegamos na metade, agora falta só algumas questãozinhas para nós chegarmos na questão 15 e aí nós fechamos a 1 hora de estudo, a horinha de administrativo. Você pode marcar um xizinho aí. Já matei questões de LPA. Agora vamos tocar o barco aqui para português, previdenciário e outras matérias. Mas fica aqui comigo, ó, vamos embora. No âmbito do processo administrativo, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de decisões anteriores, as quais serão parte integrante do ato. Fechou? Vamos lá. No âmbito do processo administrativo, a motivação deve ser, claro, explícita, clara e congruente, né? Podendo consistir na declaração de concordância com fundamento de decisões anteriores, as quais, ou seja, as decisões anteriores, irão compor, irão integrar. Isso aqui é português, tá, gente? Se você não consegue entender a assertiva, o problema não é do direito administrativo, o problema é do português. E tem que estudar português, não adianta. Então, as decisões anteriores irão compor, então, integrar o ato, perfeito? E eu te pergunto, primeiro de tudo, o que é a motivação? O que é a motivação? A motivação é a exposição dos motivos, perfeito? Nem todo ato tem motivação, tá? Ler o artigo 50 da LPA. Lá no artigo 50, você vai verificar quais são os atos que devem ser motivados. Por quê, Franco? Porque todos os atos têm motivo. Lembra do COFINFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os requisitos do ato. Todo ato tem motivo, mas nem todo ato tem motivação. Logo, a motivação é diferente do motivo. Todo ato tem motivo, mas nem todo ato tem motivação. Tá bom, quais são os atos que precisam ser motivados? Artigo 50, lá da nossa LPA. Lá você vai verificar quais são os atos que precisam ser motivados. Ou seja, eu preciso fazer a exposição dos motivos, né? E veja,
Basta, por exemplo, eu pegar numa certa decisão, pegar aqui, ó, o parecer do jurídico. Se eu tenho o parecer do jurídico, né? Blá, 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 ok. E aí, na decisão final, tá escrito assim, ó, quer ver, ó? Na decisão, ó, julgo conforme parecer. Julgo conforme o parecer. Ok? Então veja, essa decisão está fundamentada? Está motivada? Sim, desde que ela seja juntada com o parecer. Ok? Ora, não adianta nada colocar na decisão que ela é julgada conforme o parecer, se o parecer não fizer parte da decisão. Entendeu? Então, olha que interessante, ó. Será que eu posso constituir uma mera declaração de concordância com a decisão anterior? Posso, desde que seja parte integrante do ato. Entendeu? Então, tranquilamente, isso acontece todo santo dia no Brasil. A autoridade que vai julgar, ela não vai escrever mais que 2 linhas. Julgo conforme parecer. Ponto. Data e assina. Ela, a autoridade, aquela que vai assinar, não tem tempo para ficar fundamentando decisão. Ela tem toda uma equipe técnica para isso. Então, a equipe técnica vai analisar o processo, vai dar os fundamentos, a autoridade vai ler, e muitas vezes nem isso, e vai assinar. Julgo conforme parecer. Desde que você junte o parecer juntamente com a decisão, essa decisão está devidamente motivada. Então a pergunta é, isso é possível? Sim. Isso é correto? Sim. Beleza, então, questãozinha correta. Tá? Fechou? Motivação é diferente de motivo. Quer saber quais são os atos que precisam ser motivados? Artigo 50 da nossa LPA. Fechou? Vamos lá. Próxima questãozinha, segue firme comigo. Vamos lá. A desistência do interessado em relação ao processo ativo iniciado por ele próprio implica no arquivamento dos autos. Não podendo a administração pública dar prosseguimento ao processo. E a pergunta que eu te faço é, tá certo ou errado? Será que você abriu o processo? Tá? Deu início à marcha processual. Numa certa altura, você desiste do processo. Ora, então eu não tenho mais parte autora. Não tem mais parte. A autoridade que está aqui para decidir o processo pode dar prosseguimento ao processo ou obrigatoriamente precisa arquivar o processo? Muito errado, muito certo, certo, errado. Quero ver, minha gente boa, vamos ver. Se tu entra com o processo e depois desiste, essa autoridade pode dar prosseguimento ao processo ou tem que obrigatoriamente arquivar o processo? Isso, está errado. Por quê? Não podendo. Então, nesse caso, pessoal, ante o princípio, aplica-se os princípios, primeiro, do interesse público e o princípio da oficialidade. Ou seja, se o camarada entra com o processo e ele vem a desistir, o processo ele vai prosseguir mesmo sem ter parte. Por quê? Porque aquele processo tem o interesse público atrás dele. Se tem o interesse público atrás dele, ante o princípio da oficialidade, essa autoridade pode dar prosseguimento ao processo, repito, mesmo sem ter parte autora. Isso só acontece aqui no processo administrativo. Isso não acontece no processo judicial. Porque se tu entrares com o processo judicial e depois desistir,
o juiz é obrigado a arquivar o processo, a extinguir o processo sem julgamento de causa, sem julgamento de mérito. Aqui não, aqui eu vou aplicar o princípio do interesse público, princípio do interesse público, e se de fato tem interesse público naquele processo, ante o princípio do impulso oficial, essa autoridade vai dar prosseguimento ao processo, mesmo sem ter parte. Então, essa desistência, ela pode acontecer? Pode. Isso gera arquivamento? Não. Pode acontecer desistência? Pode. Isso gera arquivamento? Não. Desde que tenha interesse público na causa, você vai prosseguir mesmo sem ter parte. Fechou? Então, interessante aí para quem quer saber um pouquinho mais de processo. Muito bem. O processo administrativo é diferenciado? Provavelmente sim. Se a pergunta é, nesse caso, um paralelo com o processo judicial, sim, né? Aqui você pode desistir do processo e não gera o devido arquivamento, tá? Fechou? Muito bem. Vamos lá, moçada? Isso aí, Thelma, exatamente. Você, se for advogado, por exemplo, né? Você que está acostumado a militar no processo civil, no processo de trabalho, cuidado, cuidado. Vocês que estão acostumados a advogar no processo comum, digamos assim, lá no Poder Judiciário, tem muita coisinha, muitos detalhes aqui no PA que não vale, ou é diferente, tá? Cuidado, beleza? Vamos lá, moçada. Aplica a técnica que eu já falei para você. Qual é a técnica, Franco? Qual é a técnica? Primeiro de tudo, você vai tentar resolver a questão lendo a assertiva, ok? Então, você vai separar e ler somente a assertiva para ganhar tempo de prova. Vamos ler a assertiva. A autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo não pode delegar essa atribuição a terceiro. Ora, eu preciso ler todo o textinho ou eu consigo resolver isso sem ler o texto? Eu consigo resolver só lendo a assertiva. Por quê, Franco? Porque é uma questão de delegação. De novo, a delegação, tá? Em regra é cabível, em regra é cabível, não tem problema, ok? Eu posso delegar para outrem, seja para o lado, seja para baixo. Só que nós temos exceções. E quais são as exceções, moçada? Exceções que não cabe delegação. Vamos lá. Ó, decisão em recurso administrativo, decisão em recurso administrativo, ato normativo, normativo e a chamada competência exclusiva. Ora, se eu tenho competência exclusiva, né, eu não consigo delegar. Se eu tenho uma competência exclusiva, eu não consigo delegar. A prática, a confecção de um ato normativo não pode ser delegado. E principalmente, ó, a decisão de recurso administrativo não pode ser delegado. E a questão vem em cima disso. A autoridade legalmente competente para julgar o recurso não pode delegar para outro essa possibilidade, né? Porque é uma das competências que o artigo 13, veja, o artigo 13 da LPA determina como exceção. Eu tenho certeza que você já viu essa questãozinha em outro momento e ela vai ser parte da sua vida agora, hein? Leia o artigo 13 e você vai dizer, essa questão está correta. Por quê? Porque a autoridade, de fato, que tem o dever de julgar recurso, não pode delegar, exatamente por previsão expressa lá no artigo 13 da Lei de Processo. Então a questão está correta, tá? Beleza? Vamos ver. Quero ver a pupila do seu olho agora, hein? Se cair uma questão de delegação, você vai dizer, a delegação pode acontecer de forma horizontal ou vertical. Eu não posso delegar competência exclusiva, eu não posso delegar a prática de ato normativo,
e eu não posso delegar a decisão de recurso administrativo. São 3 situações que é muito importante você saber. Tem que saber, é obrigação nossa, é missão dada, missão cumprida, tá? Fechou? Então, tranquilamente, aqui nós conseguimos resolver a questão sem ler o textinho. Ainda falando do mesmo textinho, e a banca CESP, ela utiliza isso de forma rotineira, né? Ela utiliza o mesmo texto para 3, 4, 5 questões, e aí você é obrigado a explorar o texto. Então, de novo, eu vou tentar responder a pergunta sem ler o texto, tá? Vamos lá, mais uma vez. Tenta responder assertiva sem ler o texto. O não atendimento à intimação para comparecimento pelo representante legal da sociedade importou a renúncia ao direito da sociedade. Veja, eu não precisaria olhar o texto para afirmar que isso aqui teria uma resposta contundente. Veja só. Mas eu vou olhar o texto para ajudar vocês, né? Vamos ver. Inconformada com a aplicação de multa, uma sociedade privada contratada para o poder público ingressou com pedido administrativo de anulação. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a prestar esclarecimento, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa em razão porque a sociedade interpôs recurso. Veja, o não atendimento à intimação para comparecimento importa em renúncia? Aqui, pessoal, é muito importante você anotar isso aqui, ó. A revelia é reconhecida no processo administrativo, ok? Essa é uma primeira informação. A revelia existe, é reconhecida no PA. Porém, atenção, não se aplicam alguns efeitos da revelia. Não se aplicam. Quer ver, não se aplicam alguns efeitos da revelia. Não. Quero exemplo. Por exemplo, reconhecimento dos fatos alegados. Não há reconhecimento dos fatos alegados pelo autor, ok? Perda do prazo recursal, por exemplo, ok? Então, olha que interessante. Dado que no processo administrativo nós vamos sempre buscar a verdade real, repito, dado que no processo administrativo nós vamos sempre buscar a verdade real, verdadeira, a verdade material, não formal, eu não posso aplicar os efeitos da revelia. Ora, o não comparecimento não gera reconhecimento de causa. O não comparecimento não gera reconhecimento de culpa, ok? Então, quando fala que importou renúncia ao direito, a questão está errada. Está errado. Está vendo aqui, está errado. Porque por mais que eu reconheça a existência da lacuna da revelia, eu não posso aplicar alguns dos seus efeitos. Então, nesse caso, por mais que ele não tenha comparecido, né, cumprido a intimação, não há o reconhecimento do direito, não há a renúncia ao direito. Percebe? Então é bem importante essa questão e ela está errada. Fechou? Mais uma aqui, perceba que é a terceira vez que você vê esse textinho, né? Nas duas primeiras, nós até conseguimos resolver sem ter olhado o texto, né? E eu sempre peço para você que primeiro leia a assertiva e não leia primeiro o texto. Você primeiro vai ler a pergunta, tá? Vamos lá. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar tal decisão, deverá encaminhá-lo para a autoridade superior. E aí, certo ou errado?
Para quem assistiu a nossa aula de terça-feira agora, tá aqui, ó, tá aqui na playlist, só busca aqui. Depois que terminar essa aula, você vai procurar a aula teórica de lei do processo administrativo, ou lei de processo administrativo, a 974. Aconteceu agora, esses 2, 3 dias atrás. E lá nós conversamos sobre a parte recursal. Para quem assistiu a nossa aula de terça, consegue tranquilamente responder essa questão. Vamos ver. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu. Você entrou com o processo, ok? A autoridade aqui, a autoridade A, vou colocar aqui, ó, a autoridade A, decidiu de forma negativa o seu processo. Ok. Então você decide entrar com recurso. Pega o recurso e vai entrar perante quem? Perante a mesma autoridade. Beleza? Você não vai meter isso aqui lá em cima, na autoridade superior. Não. Você vai meter isso aqui na mesma autoridade. Por quê? Porque ela tem um prazo de 5 dias para reconsiderar. Então, esse recurso, que precisa ser protocolado em 10 dias, ele vai ser protocolado perante a mesma autoridade, ela terá 5 dias para reconsiderar, e caso ela não reconsidere, ela vai pegar o recurso e vai enviar para quem? Para a autoridade superior. A autoridade superior terá, então, 30 dias para decidir esse recurso, ok? Então, essa é a sistemática, ó. Você pega, protocola o recurso aqui e daqui a mesma autoridade encaminha para cima. Joia? Beleza. Então, a questão está muito correta. Olha aqui, ó. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão e, caso ela não reconsidere, deverá ela mesma encaminhar para a autoridade superior. Perfeita questão. Veja que nós não precisaríamos ter lido, né, o textinho. Você ganha tempo, ganha fôlego, né? Ganha mais paciência para preencher gabarito ao final. Cada minuto que você ganha durante a prova, você vai gastar lá no preenchimento com atenção redobrada no gabarito lá, que é aquilo que vale, né? Aquilo que mais importa é a passagem, é a pintura das bolinhas lá no final da prova, tá? Então, para isso, você precisa ganhar tempo. E ganhar tempo é fazer prova com técnica. Joia? Vamos lá, moçada? Pela quinta, quarta vez, né? O mesmo textinho. E eu sempre peço para você ler primeiro o quê? Leia primeiro a assertiva, ok? Leia primeiro. Você vai sair daqui com essa técnica. Vai ler primeiro sempre a pergunta. E se necessário for, você vai no texto depois, tá? Apenas a sociedade multada poderá interpor recurso administrativo, pois a lei estabelece que apenas as partes do processo têm legitimidade para recorrer. Veja que, mais uma vez, tu não precisa nem ler o texto. Não precisa nem ler. Porque você vai lembrar que quando o assunto é legitimados, tanto para abrir o processo administrativo, quanto para protocolar o recurso, são os mesmos. Quem são os 4 legitimados? Vamos lá. O titular do direito, o famoso terceiro interessado, ok? Aí nós temos a organização ou associação para chamado direito coletivo. Aí nós temos a pessoa, né, ou cidadão, e também as associações para o chamado direito difuso. Então, esses são os nossos legitimados, aqueles que podem entrar, repito, entrar com processo e ou recurso. Não é só o titular, como está dizendo na questão. Não é só o titular, ó, apenas as partes. Não. Nós temos as partes, nós temos o terceiro interessado, nós temos as organizações ou associações para direito coletivo, nós temos as pessoas ou cidadão e as associações para direito difuso. Então, nós temos mais do que um legitimado. Logo, a questão está errada. Então, mais uma vez, eu mostrei para você que não precisa ler o texto.
apenas leia a assertiva e, claro, te lembre aí do conceito, né, de quem é legitimado tanto para PA quanto para o REC. Beleza? Tranquilão? Então, manda o teu Pix agora. Manda o teu Pix, ó. Teu Pix é isso aqui, ó. Eu quero pagamento, tá? Para nós aqui é fundamental ter pagamento, porque aí a aula avança, o canal avança, né? O curso vai conseguir chegar a 1 milhão de inscritos aqui no canal. E aí, meu amigo, é aula de manhã, tarde e noite aqui, tá? Para você que não tem condições de virar um aluno pago na plataforma, então fomente o canal, traga pai, mãe, filho, papagaio para assistir a aula, para escrever, pega o celular do pai, cria um canal para ele, se inscreve o canal da Nova. Por quê? Porque eu preciso que esse canal cresça, né? Para nós continuarmos aqui trabalhando, entregando conteúdo de graça para você, tá bom? Vamos lá então? Eu não sei se é a nossa última questão, mas enfim, vamos tocar. Decai, a última questão, hein? Decai em 5 anos o direito da administração pública de anular os atos que tenham produzido efeitos favoráveis aos administrados. Eu não sei porquê, mas para mim, essa questão é a nossa questão de prova, tá? Muito me gusta uma questãozinha dessa, por quê? Porque é muito comum, pessoal, o INSS, por exemplo, entregar uma decisão favorável para um aposentado, por exemplo, e essa decisão conter um vício de legalidade. Um vício de legalidade. Só que este vício, ele perdurou por mais de 5 anos. E veja, é um ato praticado pelo INSS que gerou um benefício para um cidadão. Mas é um ato viciado, onde não há má fé, mas é um ato viciado. Como passou de 5 anos, o INSS não pode simplesmente cortar esse ato, tirar o direito da aposentadoria do cidadão. Por quê? Porque decaiu, tá vendo? Ó? Então, para mim, é um exemplo bom de prova. Se passar mais de 5 anos daquele ato, e mesmo que ele tenha um vício de legalidade, você, em detrimento ao princípio da legalidade e aplicando, no caso, o princípio da segurança jurídica, você vai manter aquela aposentadoria ilegal. Olha que loucura! Se o INSS errar os cálculos, entregar a um cidadão contribuinte, entregar uma aposentadoria com valor acima e passar mais de 5 anos e não ocorrer ali má fé, não ocorreu má fé do lado do INSS, não ocorreu má fé do lado do cidadão, e depois de 6, 8 anos, alguém lá dentro começa a fazer uma auditoria e verifica que aquele ato, que aquela aposentadoria está errada. Veja que o INSS agora não pode mais rever aquele ato, nem na forma administrativa e nem na forma judicial. Por quê? Porque decaiu, pessoal, não é prescrever, tá? Ô Franco, mas eu não posso levar isso para o judiciário? Não, porque no judiciário seria quando o assunto é prescrição. Eu perdi o direito de ação. Nesse caso é bem pior. Não é só o direito de ação que eu perdi o próprio direito de reclamar. O direito material se esvaiu quando passou 5 anos. Então, para mim, pessoal, essa é uma questão muito boa para a banca cobrar, para ver se aqueles que irão compor os quadros do INSS, de fato, internalizaram a alma da lei, entenderam o processo administrativo. Não é uma questão decoreba, é uma questão que ou você entende e sabe processo administrativo, ou você vai lá passear na prova. Então é uma pergunta muito boa e eu encerro ela encerro nosso curso com ela. Beleza? Moçada, eu passaria dicas finais, mas a única dica que eu quero deixar para você é essa aqui, ó. Faça muitas questões. Essa é a minha dica, tá? Faça muitas questões. Não fique preso só com isso aqui. Aqui, ó, nós resolvemos aqui 15 questões. Muito pouco. Tu tem que fazer isso pelo menos uma vez por dia, 15, 20 questões todo dia, até a prova, tá? Então, faça muitas questões, participe do nosso curso teórico, mais questões, assunto atualizado, 80 horas de conteúdo,
questões aí sempre no final da matéria. Pode baixar o áudio da aula, pode baixar os slides, né? Plano com simulado, plano de carga horária, 3 horas de estudo por dia. Tem muita coisa boa, moçada. Ó, otimizado para a reta final. Esse curso aqui é um curso para a reta final, tá? Então vamos lá, vamos buscar aí um pouquinho mais desse chivunque final, nesse speed final, né? Procure acessar o nosso curso, o curso intensivo no SS, teoria e questões. Você consegue estudar pelo menos 3 horas por dia, né? Menos que isso. Tutoria especializada, com um bônus especialíssimo de direito previdenciário, português e RLM, que é o calo sempre, né? Olha que interessante, ó. Era 197, agora tá 147. Moçada do céu. Se tu não, eu entendo vocês que não têm condições, tá? R$150 é dinheiro. Mas, veja, se tu acha que com as aulas do YouTube você consegue passar, eu te digo, é muito difícil, porque tem muito conteúdo lá dentro da plataforma. Aqui nós trabalhamos, por exemplo, 1 hora de aula. Lá nós temos 10, 15 por matéria. Então tem muito detalhe que nós não conseguimos passar aqui no YouTube, né? Nós tentamos ser o mais objetivo possível aqui no canal. E, de fato, entregar conteúdo. Porque ninguém está aqui vendendo curso. Quando eu entro aqui, pelo menos, eu entro aqui para entregar conteúdo. É como se eu estivesse na sala de aula do curso pago. A única diferença é a carga horária. Lá eu tenho 15 horas para trabalhar uma matéria. Aqui eu tenho uma só. Mas nessa 1 hora, nós entregamos o que dá, né? Então, para você que acha que tá tudo bem, eu acho que não tá não. Falta muita coisa sim. E eu recomendo que você vá lá na plataforma. Agora, se não tem condições, cara, faça o possível para acompanhar nossas aulas aqui, tá? Eu sei que tá difícil, eu sei, eu já passei por isso, né? Então, faça o possível para acompanhar toda a aula nossa ao vivo e, claro, as gravadas também, tá? Então, ó, oportunidade única. Tem muita coisa boa aí, ó, 147 pila. Moçada, venha que tem muita coisa boa mesmo o curso. Curso atual, só aquilo que mais cai em prova, né? Curso de reta final, sem muita firula, beleza? Baratinho aí, 147 pila, parcelado no cartão. Ok? Eu acho que nós vamos tocar, né? Vamos vencer juntos. Vamos tocar aí a vida, porque se você tá aqui é porque de fato quer conquistar uma vaguinha. Ok, um abraço para todo mundo, obrigado aí pela presença de cada um de vocês, é um prazer enorme sempre, né, participar, resolver questões aí com vocês, estudar por questões é muito bom, né, você vê o nível que você está, se aquilo ali está fazendo sentido, ok, se antes mesmo de eu passar a resposta você já tinha acertado, parabéns, agora se você passou boa parte aqui do nosso curso, dessa 1 hora, sem saber onde estava, tendo dificuldade de interpretar a questão, não sabendo nem para onde começar a resolver, então o teu nível ainda está aquém. Isso não tem problema. Todo mundo começou do zero, né? O fato é que você está aquém. Então nós precisamos de uma carga teórica. Aí você vai para um curso teórico, você vai ler a lei, para ficar no mesmo nível daqueles que já passaram por isso. Todo mundo passou por esse caminho. Leu a lei, assistiu uma aula teórica, levou pau nas provas. Faz parte. Isso faz parte, entendeu? Então não importa o nível que você esteja, o que importa é que você está aqui conosco estudando. Isso para mim vale muito a pena, tá? E sempre que a Nova me convidar, eu tô aqui pronto para entregar conteúdo, né, para você e de graça, beleza? Ó, na boa, se tu não fez isso aqui ainda, ó, deixa o teu like. Ninguém tá pedindo Pix. Deixa o teu like agora, 3 segundinhos. Não vai embora sem deixar o like, pelo amor de Deus, cara. Tá? Pelo menos isso eu espero que você faça para devolver um pouco a gratidão que o curso está fazendo com você. Tá? Não seja ingrato. Olha aqui, ó, deixa o teu like. Vamos lá. E para você que não segue ainda, Prof. L. Franco lá no Instagram, ok? Estamos firmes e fortes. Coloco lá postagem de tento resolver questões lá com você, muita dúvida de recurso de prova, ações de concurso, né? Eu tento conversar com vocês lá pelo Instagram. Joia? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.